Olá, eu sou Maria Amin, sou pediatra com área de atuação na neurologia da infância e da juventude. Essa semana, eu e minha equipe estaremos falando sobre os transtornos de leitura e de escrita e a necessidade dessa avaliação. A dúvida de muitas pessoas é quando fazer essa avaliação. Se em algum momento você percebe que a sua criança não está tendo uma boa relação com as letras, com o caderno, com os livros, com a leitura, se esse processo é difícil, ela demonstra uma rejeição a esse processo, mesmo que ainda seja na educação infantil, vale a pena encaminhar para avaliação. Mas, se a criança já está no processo de alfabetização e ela não consegue seguir no mesmo ritmo ou ter o desenvolvimento esperado para a sua faixa etária, para o seu potencial intelectual, então vale a pena avaliar. Porque a criança ela precisa fazer o processo de ser alfabetizada e depois desenvolver a leitura, ela ter fluência e compreensão leitora. Então esse processo, ele precisa acontecer para que ela consiga aprender os demais conteúdos ao longo da sua vida acadêmica. E a dificuldade, muitas vezes, no diagnóstico é porque nós somos presos a critérios diagnósticos, sendo que um deles é a idade da criança. Mas nada impede que nós possamos avaliar e ver características, ver sinais de alerta para a leitura e a escrita e intervir na criança, mesmo que ela ainda não tenha 8 anos completos, para se fazer o diagnóstico diferencial para a dislexia. Nem toda dificuldade de leitura e escrita é dislexia. Às vezes a criança ela tem uma dificuldade que nós chamamos que é uma dificuldade mais global da leitura e da escrita, mas ela não preenche critérios específicos para a dislexia. Ela pode ter um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e ter um comprometimento da leitura secundário ao seu déficit atencional, à sua aquisição da linguagem bem lá no início da sua infância. Então, nós precisamos saber fazer esse diagnóstico diferencial. Mesmo, como já disse e repito, ela ainda não tem a idade para se fechar esses diagnósticos, nós podemos ver sim sinais de alerta e principalmente intervir, entrar com tratamento. E quando a criança alcança a idade necessária, propícia para o diagnóstico, aí sim é feito toda a testagem. Se ela preencher critérios, ela fecha o diagnóstico para dislexia. Se ela não fecha, ótimo. Tá? De repente a criança tinha um quadro mais leve que com a intervenção foi resolvido. É tudo de bom, é tudo que nós queremos. Mesmo que se não resolva totalmente, mas com certeza o prejuízo ele vai ser minimizado. Então é importante fazer a avaliação, percebeu um problema no processo, avalie, intervenha. Agora, não se prenda à ideia de que eu vou esperar, ela vai amadurecer, cada criança tem o seu tempo. Sim, cada um de nós tem um ritmo que é próprio, concordo, mas nós não podemos nos prender a isso, porque muitas crianças ficam com diagnósticos tardios por causa desse pensamento. E o que acontece se nós protelamos esse diagnóstico, ou pelo menos para identificar os sinais de risco? Nós aumentamos a defasagem pedagógica da criança. Entre aquilo que ela precisava saber e o que ela consegue aprender, fica uma lacuna que, dependendo do tempo e da extensão dessa lacuna, fica quase que impossível para a criança recuperar. Então, quanto mais cedo, melhor. É um ditado antigo que é cortar o mal pela raiz. É preciso que vocês façam uma avaliação com pessoas, com profissionais que saibam fazer esses diagnósticos diferenciais. Repito, nem toda dificuldade de leitura é dislexia, mas isso não impede que a criança vá ter um problema sério na sua vida acadêmica. E muitas vezes, quando nós fechamos o diagnóstico e se coloca lá transtorno não especificado das habilidades escolares, muitos pais e professores e até mesmo alguns profissionais entendem que o não especificado quer dizer que nós não sabemos o que a criança tem. Não é isso. Nós estamos dizendo que ela tem um transtorno na leitura,
e na escrita que não é específico. O transtorno específico se chama dislexia. Então a criança ela pode ter uma coisa ou outra. Dentro do diagnóstico diferencial para a leitura e a escrita, além dos transtornos não específicos, o transtorno específico, que é a dislexia, o transtorno da leitura secundário ao déficit de atenção, ao TDAH, nós temos também problemas de leitura secundários ao processamento visual, que é chamado síndrome de Ehlers. Algumas pessoas não acreditam que síndrome de Ehlers exista, mas ela existe. Nós temos vários pacientes que melhoraram, que tiveram uma melhora significativa com o uso do overlay, que é o acetato colorido, ou até mesmo das lentes, que é o óculos colorido. Então, tudo isso precisa ser investigado. Tudo isso tem jeito de tratar. Outro problema que deve ser avaliado nesse processo de descobrir o porquê da leitura e da escrita é o processamento auditivo. Também está preso a idade para fazer o diagnóstico, mas nós não estamos presos à idade para o tratamento. Então, se a fonoaudióloga percebe no seu set clínico, na sua avaliação clínica, que a criança tem prejuízo na compreensão daquilo que ela está ouvindo, sim, vale a pena intervir estimulando essas habilidades auditivas. Quando a criança tiver em torno de 8 anos, que é o ideal para se fazer o processamento auditivo, ele será feito. Mas o que nós não podemos é perder esse tempo de tratamento. Então, durante a semana, acompanhe as outras publicações da fono, da pedagogia, da psicologia, e na sexta-feira, às 19 horas, nós teremos uma live para tratar deste assunto sobre a leitura e a escrita, e também levando em consideração o momento atual de aulas online que nós estamos vivenciando. Então fiquem atentos ao canal, ao endereço que será liberado da live. Podem já formular as suas perguntas, nos enviar. Estamos aqui para uma troca de conhecimento e se não dermos para responder todos, podem nos enviar as suas perguntas pelo canal que nós vamos, à medida do possível, respondendo. Então aguardamos você na live da sexta-feira, às 19 horas, no nosso canal do YouTube.